intensa, né? Esse ano tivemos apenas 2 programações estaduais online, mas tivemos muita programação local e rolou muita foto, rolou muita informação nas redes sociais, muitos alunos e professores atendidos, né, em todas as nossas unidades. Esse ano nós estamos abordando o tema bibliotecas como terapia, biblioteca como terapia, e trabalhando este tema que é tão recorrente, né, nos dias de hoje e que está tão presente nas bibliotecas do Senac Santa Catarina. Não só porque nós temos cursos, né, na área da beleza em nossas unidades, mas também porque as bibliotecas trouxeram, né, o tema das terapias iniciando pelas nossas aromatecas. Então, dando continuidade, né, à nossa primeira palestra do primeiro dia, onde nós falamos da transformação através dos óleos essenciais, né, o conhecimento através dos óleos essenciais. Hoje nós vamos abordar temas um pouco mais sentimentais, digamos assim, porque nós vamos trazer livros humanos para a nossa Semana da Biblioteca. Então, hoje nós vamos apresentar a Biblioteca Humana, o livro que mudou a minha vida. Serão 4 histórias e espero que vocês possam aproveitar muito do que vai rolar aqui. A gente vai passar um pouquinho para vocês de como vai funcionar, né, a dinâmica de cada sala. Então, nós teremos 2 momentos. O nosso primeiro momento, né, onde nós teremos 2 livros humanos, que é essa primeira sala, das 19 horas até as 20 horas, e depois teremos um segundo momento, nas 20h30, né, até as 21h30. Então, nesses 2 momentos, teremos 4 livros, 2 em cada período. Então, eu sou a Camila, sou bibliotecária aqui da unidade de Rio do Sul, e vou falar um pouquinho para vocês de como vai funcionar a dinâmica da nossa sala hoje. Então, a gente vai apresentar os nossos livros humanos em 2 momentos. O primeiro momento vai falar nosso primeiro livro humano, e o segundo momento, o nosso segundo livro humano. E durante este tempo, eu peço que vocês ouçam, aguçem a curiosidade e pensem em perguntas, se vocês tiverem, né, perguntas ou comentários. E tudo que vocês tiverem de perguntas e comentários, vocês podem colocar aqui no chat, que nós vamos coletar essas informações, né? Eu e a Faíma estamos aqui de olho para poder coletar essas perguntas. E ao final das 2 apresentações, nós vamos abrir um momento para que as nossas convidadas, né, possam fazer a resposta das perguntas de vocês, certo, pessoal? Durante todo esse período também, a Faíma vai ficar mandando ali no chat a lista de presença, que é um link onde vocês vão poder preencher. A lista de presença ela não é obrigatória, mas ela é interessante porque tem dois itens importantes para quem preencher a lista de presença. O primeiro deles é que vocês receberão um certificado ao final da nossa semana por participação nessa atividade. E o segundo é que quem preencher a lista de presença concorrerá a um brinde muito legal, que a Faíma também vai divulgar ali no chat. Então fiquem de olho, porque vai aparecer aí uma fotinho do nosso brinde que vai ser sorteado hoje à noite. Eu peço que vocês deixem os microfones de vocês desligados durante a apresentação, e quem quiser deixar a câmera ligada pode ficar à vontade, né? Pode deixar a sua câmera aí para que a gente possa ver e quem está apresentando também possa ver vocês, ok? Então vamos lá, vamos falar da nossa primeira convidada. Só dar um alô para verificar se a professora Marta está por aí, se está tudo certo. Estou aqui. Estou aqui, estou Ótimo, na então. sala. Vamos fazer uma pequena apresentação do nosso primeiro livro humano, então, né? A Vamos lá. professora, isso mesmo, a professora Marta, hoje, como primeiro livro humano, ela tem um tema chamado Violetas na Janela. Chama muita atenção porque já remete a um livro, né? Acredito que vocês talvez já tenham ouvido falar e muitos talvez tenham lido. A professora Marta Aparecida Bonardi é servidora pública na Prefeitura Municipal de Joinville há 28 anos. É formada em pedagogia, pós-graduada em gestão escolar, educação infantil e psicopedagogia. Atuou como professora tutora na modalidade de EAD do curso superior de pedagogia e atualmente é gestora da Escola Municipal Nelson de Miranda Coutinho há 12 anos. Então, a palavra está com você. Olá, gente. Boa noite.
quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar um pouco, de poder compartilhar com vocês desse livro que fez tanta diferença na minha vida e que hoje eu consigo falar sem me emocionar tanto, né? Mas que ele veio assim realmente como uma força a mais para poder que eu conseguisse que eu desse sequência na minha vida, nos meus propósitos, já que nesse momento que ele surgiu, percebi que os propósitos de Deus teriam mudado um pouco de rumo, né? Há 12 anos atrás, eu perdi a minha filha de uma maneira muito rápida, num acidente de moto, e a gente conversou 11h30, 15 para meio-dia, veio a notícia que ela tinha falecido. Então foi algo muito rápido, obviamente não precisa entrar em tantos detalhes assim, quanto o impacto foi grande para a gente, e realmente a minha vida nesse momento me jogou para baixo. Fui ao chão, literalmente. E sou casada, tenho 3 filhos, essa minha filha aqui, que está agora do outro lado do caminho, e fiquei com outros 2 filhos, os quais me trouxeram 3 maravilhosos netos, né, que também já seria uma outra história, um outro livro. E eu sei que esse livro Violetas na Janela, ele chegou no momento em que realmente eu já estava sem perspectiva, sem vontade de viver, sem conseguir enxergar um futuro para mim. E o meu pai, que hoje também já está lá no céu, muito sabiamente veio e me trouxe esse livro. Só que ele não mandou eu ler. Ele entregou na minha mão e disse assim, olha, no dia que você sentir vontade, se você se sentir mais forte, leia. Leia, que eu acho que vai te ajudar em alguma coisa. E ele ficou um bom tempo no meu criado mundo, tá? Eu olhava para ele e virava o rosto, assim, não vou ler, não. E daí um dia eu fui e li o prefácio dele. E quando eu comecei a ler, parece que algo já foi, opa, bora lá, vamos ver o que você tem para me dizer, então. E nesse diálogo aqui com a Patrícia, que é aqui, que manda a mensagem, né, para a tia dela, a Vera, que psicografa esse livro. Só vou dar um parênteses para vocês dizer que eu fui criada dentro da Igreja Católica, tá? E meu pai é seminarista. Então, de repente, você se depara com uma história que vai dizer assim para você, ó, sua filha não morreu, não. Ela está ali do outro lado, tem uma coisa acontecendo lá e ela está dando continuidade à vida dela. Continua a tua aí. Só que eu comecei a ler o livro e comecei a achar assim, uma coisa meio surreal, né? Eu disse, não, isso não acontece, né? Isso aqui é uma viagem mesmo, literal. Acho que o pai ficou doido. E comecei a ler, li uma página pensando nisso, li a segunda e sai. Nossa, uau! E de repente ela me manda um recado no meio do texto, olha, você que está aí e não está acreditando nisso que você está lendo, eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Realmente o que está escrito aqui, o que eu estou te dizendo é muito mais do que está aqui. Eu estou dando só uma dica, diríamos assim, do que é esse outro lado do caminho. E aquilo foi uma puxada de orelha, assim, poxa, então vai que é verdade mesmo. E continuei a ler. E depois que eu li a primeira vez, eu voltei e li a segunda. E agora, cada vez que a coisa vai pegar, porque saudade é uma coisa que não tem fim, né? Eu volto nele de novo. Então, se eu pudesse caminhar com ele, eu acho que eu caminharia com ele assim, na minha bolsa. Na hora que o troço vai balançar, que a saudade aperta, para lá, deixa eu ler um capítulo desse livro aqui. Porque realmente ele tem me ajudado muito. Na época, ele me ajudou demais, né? E as mensagens que ele traz implícitas, né, de que há uma atividade, que a pessoa está só no fiozinho do outro lado ali, e que há essa garantia de que eu vou me reencontrar com ela, que às vezes ela pode estar aqui vivendo, né? E porque eu vou dizer para vocês, eu dormia no cemitério, sabe? Eu ia para lá, eu não tinha hora. Se eu acordasse 2 horas da manhã, eu pegava o meu carro, eu ia abrir os portões do cemitério, eu entrava lá dentro e deitava lá e ficava lá, sabe? Foi bem forte. E essa leitura, ela foi me fortalecendo, como se ela fosse se comunicando comigo através da Patrícia, sabe? Através
essa fala dela, e daí aquela esperança foi me erguendo, tanto que eu comecei a levar a Violeta para o cemitério. Você tem uma ideia? Desculpa, gente, é que daí não tem como falar assim, ser emocionada. Natal, eu montava a árvore de Natal lá, sabe? Eu tinha o senhorzinho que cuidava lá do espaço, às vezes ele vinha, tá tudo bem com a senhora está bem aí? Porque eu via que eles se preocupavam, a gente se tornou amigo até. E muitas vezes eu levava um livro comigo, sabe? Aí eu lia lá, lia alguns pedaços, lia em voz alta. Aí, daí, o nome do senhorzinho é Seu Sabiá. Aí, no fim, o Seu Sabiá já ficava comigo ali também, compartilhando a leitura. Aí, levava Coca-Cola, levava Nega Maluca, e nós ficava lá. E eu li um pedaço do livro, Seu Sabiá. Nossa, será que é isso mesmo, dona Marta? Eu disse, eu acho que é, Seu Sabiá, estão dizendo aqui, sabe? E, realmente, a leitura, ela tem disso, né? Eu, como professora, sempre apaixonada por leitura, óbvio, né? Mas eu vejo que esse poder da transformação, esse poder do fortalecimento, e me arriscaria a dizer que esse livro chegou a um tempo que ele virou minha fonte de oração mesmo, sabe? Nas palavras que a Patrícia diz aqui, nos momentos em que ela percebe que ela tem a certeza de que todas as energias positivas, a espiritualidade que a família dela desenvolveu com ela e as energias positivas que eles mandavam para ela através de suas orações, realmente me ensinaram a fazer isso também, sabe? Então, daí é onde eu não me permiti nenhum tipo de revolta, né? Porque foi um acidente provocado de uma maneira irônica por outro professor, né? Em que a minha filha faleceu na hora. Então, eu não deixei desenvolver em mim nenhum sentimento de raiva, de chateação com a pessoa, pelo contrário. Aí, através dessa leitura, eu fui me fortalecendo ao ponto de eu ligar para a pessoa e dizer, olha, né, não tem que ficar triste, a gente está bem, a gente está em oração. Minha filha também está muito bem, né, de confortar a pessoa que provocou esse acidente, enfim. E acabar que a gente tem esse entendimento que realmente do outro lado também é bonito, do outro lado também é muito lindo e que as pessoas continuam a sua jornada lá e que a minha parte aqui é realmente plantar muitas violetas, até no sentido figurado, né? E trazer sempre a memória dela com coisas positivas e continuar renascendo através dela. É isso que eu teria para dizer para vocês hoje. Talvez amanhã eu teria mais coisas para dizer também. A cada vez que eu leio, ele me traz uma coisa a mais, sabe? E é isso aí. Marta, muito obrigada. Obrigada a você. Quero dizer que é um momento bem intenso, né? Não só para quem tem filhos, mas para todas as pessoas que possam pensar, meu Deus, e se fosse na minha vida, como seria, né? E se eu conseguiria ler um livro, e se talvez o livro, né, não sendo uma pessoa, conseguiria acalentar meu coração, sabe? Isso sim. Ele é um dos instrumentos, né? Ele é um dos instrumentos. Tem a força maior, que é a sua força da oração, né? A sua crença de que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, né? E que a gente está aqui para, de repente, depois que isso aconteceu com a nossa família, né? Quantas pessoas vieram até a gente, quantas eu pude fortalecer, né? Fortalecer através dos meus testemunhos, replicar, né? Replicar a ideia do livro. Eu estava vendo, meu Deus, ele tem 30 anos, né? Esse livro ele foi psicografado há 30 anos atrás, ele está tão forte ainda. E ele foi um grande sucesso realmente, né? Talvez outras pessoas por aí
tenham conseguido viver uma conexão com o livro como você viveu, né. A gente não Foi. sabe, mas quem sabe tem muitas pessoas pelo mundo É, afora que conseguiram viver essa conexão, né. sim, claro. E não foi uma coisa imediata, é claro, né, que eu vivi todo o período do meu luto primeiro, Uhum. e depois que ele foi entrando na minha vida e foi me ajudando. Aí eu até dizia para o pai: pai, eu tô com a cara no chão, eu preciso levantar, né? Eu preciso me fortalecer para poder ler, para poder, sabe? Porque eu não tinha. Quando eu lembro das coisas que eu fazia, assim, nossa, Deus, são fases, né? Fases do luto, diríamos assim. Então, Marta, como o Marcelo colocou ali no chat, né, você plantou Uhum. pra gente muitas violetas hoje, então acho que todos aqui, com a tua história, vão colher, né, violetas de amor. Então, Violetas de amor, muito com certeza. obrigada por Eu que ter agradeço a compartilhado essa oportunidade. história com a gente. Vou pedir para Eu que que você agradeço. permaneça, porque depois nós queremos conversar novamente com você, a gente vai fazer um momento no final com vocês, e a gente vai trocar mais algumas informações aí com algumas perguntas. Tudo bem? Tá certo. Então vamos lá. Depois de algumas lágrimas, vamos passar pelas nossas próximas páginas. O nosso próximo livro humano tem o título Páginas de uma Vida entre Livros, e quem vai compartilhar uma história com a gente agora é a Célia. Gostaria de saber se está tudo certo, se a Célia está conseguindo falar, se está tudo ok? Tudo certo, tudo certo. Que bom, Célia. Então, vamos lá. Célia Alves Cardoso tem licenciatura em Pedagogia pelo Instituto de Educação Costa Braga, no ano de 2002, e é pós-graduada lato sensu em Psicopedagogia pelo convênio entre a UCB, Universidade Castelo Branco, o INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação, no ano de 2006. Possui diversos certificados em cursos livres de biblioterapia. Atuou como professora do ensino fundamental por 30 anos, até se aposentar, e agora é escritora da editora Ave Maria. Então, a palavra está com você, Célia. Obrigada. Em primeiro lugar, difícil falar depois desse livro tão emocionante, uma história tão dolorosa, né? Mas vamos lá com força. Quando me convidaram, eu fiquei com medo de falar só de um livro. Eu falei, como é que eu vou escolher um livro só? Eu sou uma leitora ávida desde muito criança, então eu resolvi passar pela história da minha vida rapidamente através dos livros que, de alguma forma, transformaram algum período da minha vida. Eu sou filha única e os livros sempre foram meu refúgio, apesar de eu não ter dentro da minha casa o exemplo de leitura dos meus pais, né? Meus pais não gostavam de ler. Eu não sei por quê, mas eu sempre fui fascinada pela leitura. O primeiro livro, alguns livros eu vou mostrar, outros livros eu já não tenho mais, eu fiz muitas doações de livros, mas esse aqui eu tenho porque eu comprei de novo. É o Alice no País das Maravilhas. Foi um livro que marcou muito minha infância, eu só tinha ele, eu lia antes de saber ler. Então, antes de eu saber ler, eu passava pelas ilustrações, me marcou demais. Quando eu comecei a ler, ele trouxe um universo novo para mim. Eu falei, nossa, eu não preciso viver só aquilo que eu vivo aqui na minha casa. Eu posso viver um mundo maluco, que é o da Alice no País das Maravilhas, é um mundo muito, muito louco, né? E isso abriu minha cabeça para ver o quanto a leitura podia me levar para outros lugares, para outras situações, vivendo isso como se eu estivesse ali. Quando eu fui para a segunda série na escola, eu lembro de um livro que foi minha primeira decepção literária. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente passa por livros que são decepções literárias e que, de alguma forma, eles nos ajudam para frente. Eu lembro que eu li O Sobradinho dos Pardais. E eu passei a leitura inteira sem saber o que era um sobradinho. E aí eu falei, ué, como é que eu vou entender esse livro se eu não sei o que é um sobradinho? Então, eu li o livro inteiro sem entender bem. Falei, será que eu gosto mesmo de ler? Por que eu digo que isso foi importante para mim? Porque eu sou professora. E quando eu promovi algum tipo de leitura com as crianças, eu aprendi a não esperar que elas soubessem tudo, porque às vezes o que é óbvio para nós não é óbvio para o outro.
Então, eu tive muito cuidado na minha vida como professora de buscar que tipo de conhecimento as crianças tinham, então explorar bastante a capa do livro, o título, ver se eles entenderam a proposta do livro. E então, o que era uma decepção literária se transformou num cuidado na minha vida. Então, eu acho que a nossa vida, passando por situações literárias, a gente vai vendo o quanto a gente aprende com cada leitura, mesmo aquelas que nos decepcionam de alguma maneira. Aí eu conheci o meu primeiro autor assim preferido, que foi Fernando Sabino, com o livro Menino no Espelho. Muitos de vocês devem conhecer. Eu li para a escola e eu fiquei fascinada também por esse autor. Falei, nossa, que autor legal. Eu já tinha conhecido também aquela coleção Para Gostar de Ler, aquela clássica na minha época, que tinha vários livrinhos de crônicas, e ele sempre participava desses livros com algumas crônicas muito engraçadas. Então, eu cheguei a ponto de chegar e mandar carta para ele, porque na época no final do livro tinha o endereço dele no Rio de Janeiro. Eu cheguei a trocar cartas com o Fernando Sabino, que era uma pessoa maravilhosa. Então, foi assim um autor que me marcou demais. E aí depois eu li mais para frente, já entrando na idade adulta, O Encontro Marcado, que é um livro que tem muito a ver com esse início da idade adulta, lá para os 18, 19 anos, porque ele fala muito sobre a questão da amizade, sobre a questão da angústia da alma. Ele se juntava com os amigos e falava, vamos puxar uma angústia? E aí eles puxavam um assunto bem triste para todo mundo ficar ali pensando, filosofando. E eu achava esse livro tão fantástico, eu falei, nossa, que... Ai, a Célia caiu. Eu ia dizer, acho que sim. Vamos dar uns 5 minutinhos só para ver se ela consegue retornar? Ela falou que estava chovendo muito e ela estava morrendo de medo disso acontecer, de De podia cair a cair. luz. Aham. Eu também. Tava lixa. Só avisa ela, Faíma, que eu acho Aham. que... Mandei mensagem. Se caiu a internet, talvez a mensagem também. É. Oh, tava tão legal. Eu acho que enquanto a gente aguarda ela, que talvez demore um pouquinho, a Uhum. gente poderia aproveitar. Eu tenho uma pergunta para Marta, e Oi. eu vou, na Ela verdade. ela Tá tá voltando? voltando. Ah, então tá. Não, mas pode ir perguntando. Acho que... Oi, Voltei, Célia. gente, desculpa. Voltou, Não sei o que voltou. Que aconteceu, bom. saiu. Desculpa, gente. Imagina. Imagina. Coisas que acontecem com a tecnologia, né? É. E aí, continuando, um fato bem marcante também na minha vida, que marcou a vida e continua marcando, foi o dia que eu comecei a ler a Bíblia. Que foi um convite que eu recebi de uma pessoa que falou assim, foi uma coisa que me mexeu muito comigo, que ela falou assim, olha, a Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para as pessoas e poucos se propõem a ler. Eu pensei, puxa, eu leio tanto, como é que eu nunca li a Bíblia, né? E resolvi começar. Comecei pelo Novo Testamento, depois eu fui para o Antigo Testamento, que é um pouco mais complicado, muitas vezes não entendia muitas coisas, mas eu resolvi ler a Bíblia seguidamente. Até hoje eu leio um pedaço da Bíblia. Daquela época até hoje, isso sempre fez parte de mim, que também explica mais para frente o que aconteceu. Porque eu perdi meu pai, e foi um baque muito forte para mim, muito grande. Ela estava falando de luto, né, a Marta, e para mim a perda do meu pai também foi um momento muito assim marcante da minha vida. E na época eu procurei muitos livros que me ajudassem de alguma forma. Só que eu não estava encontrando o livro. O livro que eu encontrei que me marcou muito
foi Dias Melhores Virão, do Max Lucado, que também se tornou um autor que eu gosto bastante, porque ele fala de uma maneira muito de coração para coração. Ele é muito transparente, ele coloca coisas da vida dele junto. E esse Dias Melhores Virão, ele fala não especialmente do luto, mas de todas as situações difíceis que a gente passa na vida. E que a gente pode, com a ajuda de Deus, transformar isso em fé, né? Em acreditar que dias melhores virão. E eles chegam, né? Em qualquer momento difícil, a gente sabe que a gente consegue, com Deus, transformar qualquer dor em fé. E eu trabalhava como professora, fiquei muitos anos em sala de aula, e resolvi me aposentar. Já estava aposentada. Minha mãe já é idosa, eu nasci quando minha mãe já tinha 41 anos, minha mãe hoje tem 95, e eu falei, bom, é o momento de eu parar um pouquinho de sala de aula, sair de sala de aula, me aposentar de vez. Então, beleza, saí, e todo mundo acha que a aposentadoria é um momento super feliz na vida da gente, que, oh, nossa, no começo a gente sente, opa, tô de férias, assim, que legal, né? Só que as férias têm que ter um fim, né? E eu li um livro chamado Nunca é Tarde Demais, da Julia Cameron. Esse eu li no Kindle. E foi um outro livro que me marcou bastante, que eu falo que esse livro deveria vir junto com a cartinha do INSS de aposentadoria, porque é um livro que traz novas perspectivas, porque aposentadoria não é o fim, né? É o fim de um ciclo e começo de outro. Deus sempre tem um recomeço para nós. E aí, ele traz muita coisa de criatividade, de escrever, de fazer outras coisas diferentes. Cada dia ele faz uma proposta, naquela semana você vai fazer uma coisa diferente, enfim. Então foi um livro que me ajudou bastante a passar nesse período. E eu estava muito na dúvida do que eu ia fazer a seguir. Eu tinha muitos caminhos, mas eu não estava encontrando exatamente o meu caminho. E aí veio um outro livro importante, chamado Farmácia Literária. Esse livro ele fala exatamente sobre biblioterapia. E ele traz dicas de livros para qualquer situação da vida. Desde você se sentir muito ocupado ou estar com náusea, qualquer gripe, tem livro aqui para qualquer estado emocional ou físico. E aí eu me interessei em biblioterapia, comecei a fazer muitos cursos de biblioterapia. E aí era um caminho também. Eu falei, bom, de repente eu posso trabalhar com isso. Trabalhar com biblioterapia em sala de aula, com os professores, porque eu sei o quanto a literatura me ajudou em muitos períodos difíceis, em muitas situações, tantas coisas que eu aprendi com a biblioterapia, né? Sem saber que era biblioterapia, na verdade, né? Inclusive, teve um livro que marcou muito a minha vida, porque eu passei algumas situações antes do meu pai falecer, em relação a assalto, em relação a sequestro, enfim, vários tipos de violência, e eu estava muito revoltada, achando que a pena de morte era a solução, né? E aí eu li um livro chamado Nossas Horas Felizes, que é um livro, acho que é coreano, que a autora é Gong Ji-young, e conta uma história de uma menina muito rica, que já tinha tentado se matar várias vezes, e que a tia dela, que era freira, falou, olha, eu vou te levar para conhecer um presídio, para falar com uma pessoa que está com pena de morte, com os dias contados, para vocês conversarem. E aí, ela, nessa conversa que ela teve com esse condenado à pena de morte, ela foi descobrindo o sentido da vida, e ele também foi se curando de muitas coisas da vida dele que ele passou ao longo da vida. E aí, nossa, até me arrepia de falar. E aí eu vi que ninguém tem que ter assim, o poder sobre a vida e a morte de ninguém, né? Só Deus. E isso foi uma outra mudança. E aí aí veio a pandemia, né, gente? 2020, todo mundo sabe como foi. E eu ainda estava nessa indecisão, vou para o caminho da biblioterapia, não vou, o que eu faço? Será que eu escrevo? Eu já escrevi alguns livros, será que eu vou por esse caminho? Só que chegou a pandemia, e aí eu falei, bom, agora tudo parou,
não vai ser eu que vou buscar um caminho nesse momento. Então, relaxei, falei, ok, então é isso que temos para hoje. Fiz uma quarentena extremamente rígida, porque eu estava com a minha mãe idosa, né, nesse período de muita indecisão, indecisão não, da gente não saber o que ia acontecer, da gente não saber como que esse vírus agia, estava tudo muito confuso, né, em todos nós. Em julho, aqui em São Paulo, a gente passou por uma segunda onda fortíssima, de morrer mais de 1.000 pessoas todos os dias de Covid. Era um momento que foi muito difícil para todos nós aqui de São Paulo, e eu estava fugindo de notícia, eu não estava aguentando mais assistir, aquilo estava me fazendo muito mal. E Deus me chama para escrever um livro sobre luto. E eu não tenho outras palavras para falar que não sejam chamado, porque Deus me falou que era o tema luto e Deus me deu o título, que era Jesus Chorou. E para mim foi muito, muito marcante, porque eu fiquei 3 dias lutando. Eu falei, não, agora não, né? Agora que o Senhor vai me dar essa resposta, eu já pedi lá atrás, agora, deixa eu, né? Nós estamos na pandemia. Só que aquilo não saía da minha cabeça. Dia e noite, aquilo ficava, falei, tá bom, vou escrever, mas o senhor tem que me ajudar, porque eu não vou ter força, tá um momento difícil. E eu sabia que ia mexer comigo, porque falar de luto no momento que tanta gente estava sendo internada, inclusive eu perdi um amigo, o marido de uma amiga minha, que era muito próxima a mim, então eu vi o luto dela. E com toda a dificuldade desse momento, eu escrevi o livro Jesus Chorou, sem saber que uma porta de uma editora que eu sonhava em participar daquela editora se abriu para mim. Então, é como se Deus tivesse preparado, como não foi, Deus preparou toda a estrada para eu caminhar dentro desse novo caminho para mim. Então, Jesus Chorou tem assim, uma força muito grande, uma importância muito grande na minha vida. Depois do Jesus Chorou, veio o livro No Deserto com o Mestre, em que eu falo dos diversos desertos que a gente passa na vida, inclusive do luto, mas outros, né? Traição, ansiedade, tantos outros que a gente passa na vida. E também foi um livro difícil para mim, porque também mexeu comigo. Foi um livro que eu cheguei a parar de escrever, porque eu estava muito mal, e uma amiga me falou, você tá bem, né? Eu falei, eu não estou muito bem. Falou, o deserto está difícil? No momento que ela me perguntou, o deserto está difícil, eu senti Deus me falando, não é para você ficar no deserto, é para você se apressar em sair dele. E aí eu voltei a escrever o livro e consegui terminar esse livro. E agora estou lançando esse aqui, No Caminho da Cura, esse ano. E foi durante todos esses anos, todos os livros, parece que me prepararam para todo esse caminho que a gente faz, né? Deus vai nos encaminhando. Eu já tinha o dom da leitura desde pequena, já tinha essa vontade de escrever, mas tudo tem um preparo na vida, né? A gente passa por situações que a gente vai se preparando ao longo da nossa vida. E a aposentadoria não é o fim, a saída de um emprego não é o fim, nada é o fim. É o fim de um ciclo, mas em outro, e vem outro, às vezes, muito melhor do que o anterior. Então, acho que, acima de tudo, todas as páginas desses livros que eu li e que me trouxeram até aqui nesse momento tão especial de estar entre pessoas que gostam de ler, pessoas que estão aqui querendo ouvir um livro humano, me mostrou o quanto a leitura e Deus vai nos encaminhando e nos tornando pessoas diferentes. Então, a gente é muito o resultado dos livros que a gente leu, da fé que a gente professa e, acima de tudo, da perseverança que a gente tem e de ver que a gente sempre vai ter um caminho novo na nossa vida. Acho que é isso. Muito obrigada, Célia, por compartilhar a sua história com a gente. Me veio uma memória agora. Muitas pessoas às vezes vêm na biblioteca e elas dizem que a gente recebe muitas turmas, né? E entre as turmas tem pessoas muito variadas.
E algumas pessoas dizem: "Ah, eu não gosto de ler", né. Eu pergunto se tem hábito de leitura, se tem conexão com a biblioteca. Muitas pessoas dizem que não gostam de ler. E ouvindo a história de vocês, eu fiquei me perguntando, assim, né, a gente sabe que cada um tem um gosto, alguns pode ser que gostam, outros não. Mas se todas as pessoas tivessem a oportunidade de ler e conseguir conectar a leitura com a sua vida, eu acho que não teria pessoa alguma que diria que não gosta de ler, né. Porque as histórias que vocês contaram têm uma conexão tão forte com a leitura, que não tem como a gente negar isso e dizer o contrário, né, que uma pessoa pode não gostar de ler, né. Então, como a Neila acabou de colocar aí, né, maravilhosa sua trajetória, Célia, muito bonita a sua conexão com os livros, né. Então, não só um livro, mas muitos livros, e que bom que você escreve, porque você está podendo compartilhar além do que você lê, né, está podendo compartilhar algo a mais com as pessoas que possam ler os seus livros. Então, muito, muito bacana, muito, muito legal mesmo. Vou pedir para você permanecer então, para que a gente possa fazer a dinâmica das perguntas agora, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente teve algumas perguntas mais acima aqui. E eu vou começar com uma pergunta para a Marta. Quem faz essa pergunta é a nossa colega de Porto União, a Jamile. Marta, após o término do livro, você retornou a ler ele? E como estava sentimentalmente naquele momento se retornou a ler? Oi, Javi. Sim, retornei. Tá aqui, ó. Tá ali marcadinha ali, onde eu tô lendo de novo. A cada fase do meu luto, eu senti que eu já ia degustando ele de uma maneira diferenciada, sabe? Hoje, quando eu leio, tem algumas situações que eu já sorrio, assim. E às vezes fico imaginando a minha filha naquela situação, sabe? Mas ele fica comigo. Começou assim, eu leio determinado livro teórico-científico que eu preciso para a minha prática de gestora lá, mas retomo ele, leio um capítulo, guardo, depois eu volto. Ai, saudade do livro, vou lá, sabe? Então ele é algo de ir e vir. Mas eu estou naquela fase de que eu já consigo falar dele, obviamente, e que eu já me divirto até com algumas situações, gente, sabe? Assim, não sei explicar isso para vocês, mas eu acho assim, poxa, né, imaginando a gente naquela situação, imaginando a minha filha naquela situação que ela descreve ali, né? Mas eu releio, sim. Acho que vai ficar comigo, acho que eu vou levar ele comigo, plasmar ele do outro lado lá, não sei. Livro da vida, né? Livro da vida. Vou fazer então uma pergunta para a Célia agora, para depois a gente retornar para a próxima. Célia, a Jamile também fez uma pergunta para você e ela quer saber quanto tempo você demora para escrever cada livro. Olha, o processo de escrita até que não demora muito, porque é muito Espírito Santo que me leva a escrever. Se você me perguntar qual é o meu próximo livro, eu não faço ideia. Deus me fala de diversas formas o que eu tenho que escrever. Mas, em média, uns 2, 3 meses para escrever e depois mais uns 3 meses para corrigir tudo, porque eu tenho deixar um tempo ele de molho, entre aspas, né, sem mexer nele, para que quando eu voltar, eu volte com olhar de leitora e não de escritora mais. Então, a minha primeira leitura, quando eu volto a reler meu livro, é com olhar de leitora. Se eu gostar do que eu estou lendo, porque eu sou exigente, eu sou leitora há muitos anos, né? Então, se eu gostar do livro, o livro vai passar por uma revisão e aí eu vou enviar para a editora. A editora Ave Maria não aguenta mais receber meus livros, que eu já recebi um monte, tá lá vendo, sendo analisados, enfim, mas tem esse tempinho, né, de voltar nele, de rever tudo, enfim, de voltar com o facão, que eu costumo falar, de cortar coisas desnecessárias e assim vai. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Ok, então. Marta, a nossa amiga lá de Joinville, a Salete, tem uma pergunta para você. Você disse que o seu pai te deu o livro. Você teve a Sim, oportunidade de conversar com ele depois de ter lido o livro e de agradecê-lo? sim. O pai ele foi embora há um ano,
há um ano atrás, vai fazer agora mês que vem, vai fazer um ano que o pai foi embora. E a gente sempre conversava muito. O pai era... A gente tem uma casa lá na praia, que tem uma varanda de frente para o gramado, sabe? Uma cadeira bem gostosa, e ali onde a gente sentava e tinha os nossos papos cabeça. O pai sempre foi um ponto de equilíbrio nosso, né? Tá todo mundo doido, o pai chegar aquele jeito manso, né? E a gente conversava bastante sobre esse livro. Falávamos algumas coisas, daqui a pouco, quando a gente via, estava falando do livro, sabe? Do quanto ele trazia conforto e quanto o pai foi sábio quando ele me apresentou o livro, né? E muito cuidadoso, porque ele não deixou na minha mãe só leia. Ele disse, filha, guarde com você, dia que você se sentir fortalecida ao ponto de ter vontade de ler, você leia, sabe? Então, a gente teve essa troca e Deus oportunizou muitos momentos, eu e o pai, para a gente conversar e trocar grandes ideias, né, sobre esse livro. Deus permitiu isso para a gente, sim. Que bom, né? Mais momentos para guardar no coração, na memória, né? Sim, sim. E daí uma coisa bacana que aconteceu agora, mês passado, que minhas irmãs moram em Curitiba, né, com a minha madrasta, e elas foram assistir a peça teatral Violetas na Janela. Aí fizeram livezinha lá de dentro do teatro para mim. Tem uma irmã que ela é muito sensível, já uma berraceira, chorando, Marta, que a gente queria você aqui com a gente, sabe? Assim, porque aí, e ficou isso com todo mundo lá de casa, tá? O povo lá em casa tem um livro também. Ele foi dando os livros para cada uma depois, assim. Bem legal. Olha só, foi replicando, né? Foi. É danadinho, Igual. ele foi plantando as sementes dele lá. Muitas violetas plantadas em muitos lugares, né? É verdade. Então, vamos para a nossa última pergunta, devido ao nosso tempo aqui, né? Depois nós temos uma próxima sala, então a gente ainda tem mais um momento aqui para fazer o nosso sorteio. O Marcelo, nosso querido coordenador da rede, faz uma pergunta para a Célia. O que podemos esperar desse livro O Caminho da Cura? Qual conexão você pretende transmitir? Então, no caminho da cura, quando eu vi que eu tinha que escrever sobre cura, porque isso é um aviso, não sei explicar o processo, porque quando passa por uma coisa religiosa, né? Eu sou católica, apostólica romana há muitos anos, e o Espírito Santo fala muito comigo. E quando ele falou de cura, eu pensei em cura milagre, que quando a gente pensa em cura, pensa o contrário de doença. Né? E eu até pensei que eu ficaria um pouquinho desconectada, porque os meus livros são muito, muito próximos a mim. As dores que eu coloco ali são dores que eu passei, são dores que eu vivi, que eu senti. E esse eu falei, ok, eu não estou doente, vai ser ótimo, né? Vamos falar de milagre e tal. E não foi bem o que aconteceu. Deus foi me mostrando o quanto eu também precisava de cura. É essa cura interior, é a cura que a gente precisa para chegar mais perto de Deus. Né? Então, todos nós estamos no dia a dia buscando essa cura, né, que a gente precisa. A cura de tantas situações, a cura pelo perdão, a cura da nossa alma, né? E esse livro sempre ele segue um esquema que eu coloco sempre a palavra de Deus, eu faço a minha escrita e no final tem sempre uma oração. E as pessoas, recentemente, uma amiga minha, ela estava com suspeita de câncer e eu enviei o livro para ela e ela falou que foi muito companheiro dela. Então, não é voltado à cura interior, mas uma pessoa que está doente se sente muito acolhida pelo livro, porque ela vê que tem outros tipos de cura que nós todos precisamos, independente da gente ter ou não um diagnóstico médico. Né? Então, basicamente é isso. E obrigada pela pergunta, Marcelo. Bom, eu acho que depois dessas duas histórias, desse nosso bate-papo também, a gente não tem como negar que além da biblioterapia, que já é, né, uma terapia alternativa que está
presente, que é consolidada, a gente não pode negar que os livros são terapia, né? Então, a leitura é terapia, ler é terapia, dá para perceber que essa conexão com os livros traz uma forma alternativa de a gente se conectar, de a gente chegar a curar, acalmar o coração, trazer benefícios né, físicos e emocionais. Eu acho que para a gente e para as pessoas com quem a gente pode compartilhar isso também, né? No caso da Marta, podendo compartilhar a experiência dela, no caso da Célia, podendo compartilhar os livros que ela escreve e assim por diante, né? Acho que vira uma rede. Só para finalizar, Célia, gostaríamos de saber como podemos fazer para comprar os seus livros? Meus livros estão disponíveis no site da Editora Ave Maria, no www.avemaria.com.br. Tem também muito em paróquia, em lojas católicas, né, livrarias católicas, e nas lojas online. É muito fácil de encontrar. A Editora Ave Maria tem uma rede de distribuição bastante grande pelo Brasil inteiro. Certo, então. Antes de a gente finalizar e fazer o nosso encerramento, agradecimento final, peço que as nossas convidadas permaneçam e agora eu vou convidar uma outra pessoa, que é a Faíma, para fazer o sorteio do nosso brinde. Oba, boa noite, tudo bem, pessoal? Agora, só queria dizer que também estou muito, muito emocionada, Marta, Célia, mais uma vez também obrigado por ter compartilhado, né, suas histórias. A gente, quando fala em livros, né, muita gente aqui é bibliotecário, então a gente fica empolgado. Obrigada. Eu tô aqui só preparando aqui o nosso sorteio. Cami, vamos tirar uma foto todo mundo enquanto eu ajusto as planilhas? Estão fechado, Camila, mas o teu som tá fechado, Camila. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Então, quem tiver câmera aí, gente, pode abrir a câmera para a gente fazer uma foto bem bacana. Quem aí da rede tiver a forma de grade aí, para a gente poder pegar uma foto com bastante câmerazinhas abertas. Vamos lá? 1, 2, 3. Foi! Calma. Então, vamos de novo. Galeria grande, peraí. Vou parar de destacar todo mundo. Vamos lá, então. Pode, Jamile. Sorriam! Show! Deu boa? Que deu. Então, Tá pronto. linda, ficou linda a foto, ficou linda. Agora eu vou compartilhar aqui, então, minha tela, pessoal. Vamos lá. Atenção. Vamos ver quem vai ser o sortudo da noite. Ó, então aqui eu já tenho, né, os participantes. E deu, ó, são 63. Deixa eu abrir aqui meu sorteador. E tem que estar presente, né, Faíma? Isso, deixa eu só arrumar aqui, ó, de 2 entre 3. Então, peraí, é isso aí. Importante é que tem que estar presente. Então, quem estiver aí nas salas de aula, peço para o professor ajudar e se manifestar, né? Então, vamos lá. Quem que é o sorteado? 59. Vamos lá, 59. Sara Ribas. Tá aí, Sara? Alguém Sara avise se a Ribas. Sara tá aí? Deixa eu só voltar aqui. Manifeste, Sara. Ai, de qual unidade? Caçador? Caçador. Será que caçador? Acho que Caçador está assistindo, né? As turmas estão assistindo Professor, na biblioteca, né? o professor, tá aí para a gente poder mandar o brinde? Essa bibliotecária Gisele de Caçador aí. Vamos aguardar a Gisele dar um alô para nós. Então, o pessoal aí tá fazendo as conferências, chama os peritos do sorteio. Ó, tá aqui sim, ó, a Gisele falou. Sim, A nossa perita Gisele. Que legal! Então, ó, é isso então, Sara Ribas. Parabéns! Parabéns! Então, nós vamos mandar Sara. seu brinde. Vou parar de compartilhar aqui, pessoal. Vamos mandar o brinde para a Sara, né, Faíma? Ela vai receber lá na Biblioteca de Caçador. A Gisele, nossa bibliotecária, que vai entregar para ela, né? Ótimo. Depois a gente faz um registro, então. Teremos fotos. Então, pessoal,
Que momento grato, né? Que momento bonito, que momento para levar algo para casa, para levar algo para você enquanto pessoa, para levar algo para outras pessoas, né? Foi um momento muito bom. A Neila até colocou ali no chat, né, que fica à vontade de dar um abraço daquele sem pressa de sair. Então é o que a gente tem vontade, né, Marta e Célia, se nós pudéssemos, gostaríamos de dar um abraço muito forte, muito apertado em vocês, para dizer o quanto nós ficamos agradecidos pela participação e o quanto as histórias de vocês nos tocaram. Então, muito obrigada. Obrigada a participação. Obrigada a participação de todos. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para a gente, Célia, Marta, uma final, assim, podem ficar à vontade. Eu quero dizer para vocês que realmente acredito que nada seja por acaso nessa vida e que essas oportunidades que Deus nos traz, a gente compartilhar os nossos sentimentos, são únicas e só podem ser oportunizadas por pessoas igual vocês, né, espiritualizadas, sensíveis, como todo amante da leitura não é verdade? E que esse projeto de vocês ele tenha vida longa, porque realmente fiquei bem feliz e surpresa e grata a Salete quando ela fez esse convite aqui em Joinville. Uma visita que eu estava fazendo com os alunos, de uma maneira muito descontraída, de repente, pá, chegou a oportunidade. E para mim, assim, é a primeira experiência que eu falo desse livro comigo, né? As minhas conversas sempre foi com meu pai, com a minha família, mas não com outras pessoas. Na sala aí, eu percebi que estava a professora Morgana, que é aqui do SENAC de Joinville, grande parceira da nossa escola. Ela faz curso com os nossos alunos lá na nossa unidade, assim, uma pessoa maravilhosa, fantástica, e que vem dando um suporte muito legal lá. E essa empatia, esse zelo que vocês têm com as pessoas, a gente percebe através dos profissionais de vocês, que nos acolhem e acolhem tão bem aos alunos, tá? Que Deus continue iluminando vocês, que essa trajetória de vocês seja cada vez mais linda, se é que é possível isso, viu? Que Deus abençoe vocês mesmos. Obrigada. Amém. E venham visitar a gente em Joinville. Amém. Conhecer a nossa Amém. biblioteca. Deus maravilhosos. Eu também queria agradecer muito. Eu não acredito em coincidência, acredito em providência de Deus. E estarmos aqui todos nós não foi uma coincidência. A gente tinha que estar aqui, a gente tinha que se conhecer, ouvir a história uns dos outros. Fico muito grata pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, dos meus livros e trazer essa mensagem de esperança. Acho que a mensagem que eu gostaria de ter deixado para todos vocês é que não existe idade, né, para começar algo novo. Eu comecei a escrever aos 50 anos. Né? Meu primeiro livro foi publicado pela editora Ave Maria aos 51 anos. Então, não foi o término de uma vida, aposentadoria, foi o começo de uma outra. Então, sempre Deus tem coisas novas para a gente. E essa esperança que eu quis falar. Né? E nunca deixem de ler, porque a leitura é fundamental em todos os sentidos. É ela que nos humaniza. Eu acredito que o maior poder que a leitura tem é de nos humanizar, de termos oportunidade de através de personagens muito diferentes da gente, a gente conseguir ensaiar o respeito com pessoas diferentes de nós, né? Então, só agradecer e parabenizar vocês por esse trabalho tão bonito. Obrigada. Obrigada também. Além das nossas 41 pessoas, né, que estão aqui, a gente tem muitas turmas que estão assistindo na biblioteca, na sala de aula, com professores, com bibliotecários. Então, a gente deve ter aí mais de 100, 150 pessoas assistindo. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que de alguma forma estiveram presentes com a gente nesse momento. Para finalizar, eu vou passar a palavra para o Marcelo. Já que ele quer falar, eu vou deixar ele dar o tchau de agradecimento. Eu não poderia deixar de falar, primeiro agradecer vocês duas, porque quando a gente pensa num tema, em organizar a semana, e essa equipe eu tenho que agradecer também, porque a gente se dispõe mais de 4 meses para organizar uma semana do livro da biblioteca, e quando veio em mente esse tema, biblioteca como terapia,
ver a gente fechar essa semana com 2 histórias lindas e depois a gente vai ter mais 2, que eu tenho certeza, é como se cumprisse o nosso papel enquanto organizar essa semana. Então, assim, quando a gente pensou em trazer a Biblioteca Humana com um livro que mudou a minha vida, se fechou, ouvindo as histórias de vocês, foi perfeito, assim. Então, realmente, muito obrigado para Célia, para Marta, por compartilhar essas histórias lindas e nos emocionar tão lindamente. Desculpa aí, Camila, manda bala. Podia dizer e tchau, só, né? Não, e como a história das duas se cruzaram e não foi proposital, né? Olha que linda coincidência, as duas histórias muito próximas sobre a cura, sobre o luto. Providência. Providência de Deus. É verdade, foi lindo, lindo. Obrigada, Agora menina. até elas podem trocar figurinha agora, né? Porque coincidentemente são 2 professoras, olha isso, gente. Já vou atrás dos escritos da Célia, pode ter certeza. Então, Por várias favor, coincidências. leia meu livro Jesus Chorou. Eu acho que você vai gostar. Obrigada, Célia. Tenho certeza que eu vou ler sim. Obrigada. Então, gente, fica o convite para que vocês assistam a nossa próxima sala, às 20h30. A gente até vai colocar o link aí no chat da próxima sala, então se alguém quiser ficar com esse link para depois acessar, nós vamos ter um tempinho aí de meia hora. E Marta, Célia também, se quiserem acompanhar, a gente deixa o link aí, vocês podem acompanhar a gente nesse segundo momento também. Boa noite, pessoal, e até às 8h30, então. Já estou com saudade de você. Legal, Tchau, obrigada, gente. pessoal. Boa noite, Tchau. gente. Tchau. Tchau, obrigada. Daqui a Tchau. pouco. Obrigada. Daqui a pouco, Jamile. Até daqui a pouco, sala 2.